E no Jornal Brasil Atual nós vamos conversar agora com Marcelo Shoa, advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, a Unifor, e também integrante da Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a BJD Núcleo Ceará. Bom dia, professor. Bem-vindo ao Jornal Brasil Atual mais uma vez, tudo bem? Bom dia, Rafael Garcia, meu querido amigo que está à ponta desse timaço de jornalistas que forma o Jornal Brasil Atual. Marilu, Nahama, Silvio, Glauco, Terlânia, tanta gente bacana que eu quero muito bem. Então não poderia jamais deixar de estar aqui a convite do Silvio. Rafael, vamos lá, meu amigo, vamos lá. Um abraço especial à nossa audiência, que eu sei que está bombando. É isso mesmo, professor. Muito obrigado pela sua participação. E, professor, cada vez que, eu costumo dizer que cada vez que um tapete é levantado, cada porta de armário que é aberta do governo Bolsonaro, a chance de aparecer sujeira, um esqueleto, é sempre muito considerável, né? A última foi a divulgação ontem de um inquérito conduzido pela Polícia Federal que apura a participação do ex-ministro da Justiça, o Anderson Torres, na operação da Polícia Rodoviária Federal que bloqueou rodovias no Nordeste durante o segundo turno das eleições presidenciais. O Torres, que continua preso em Brasília, teria recebido o boletim da então diretora de inteligência do Ministério da Justiça, a delegada Marília Alencar, para saber quais cidades Lula fez mais votos e esquematizar operações para dificultar o acesso de eleitores aos locais de votação. O foco da Polícia Federal agora é apurar se, na cadeira de ministro, o Anderson Torres agiu por iniciativa própria ou por determinação do então presidente Bolsonaro para atuar nessa frente. Professor Marcelo Shoa, o Anderson Torres também vai matar essa no peito ou, na sua avaliação, existe alguma possibilidade de ele falar tudo que sabe? Rafael, eu não tenho mais nem esperança dessa situação de levantar o tapete e o chão tá limpo. Eu já imaginava que seria assim. Com relação a esse caso específico, eu me surpreendi, porque, é claro, nós sabemos, é um fato, a Polícia Rodoviária Federal naquele dia trabalhou para impedir a votação das pessoas, mas até ali você imaginava que o comando daquilo ali tinha sido uma determinação direta do então delegado regional federal da Polícia Rodoviária Federal, o Silvanei, né, que eu acho que até se aposentou e tal, enfim. Mas o Anderson Torres, e aí nós não estamos falando do Anderson Torres, o secretário do Distrito Federal, que não estava em Brasília no dia 8 de janeiro, quando houve aquela tentativa de golpe, estava nos Estados Unidos, um dia após tomar posse, foi de férias, enfim, que não estava protegendo o Distrito Federal. Nós estamos falando do Anderson Torres, que foi ministro de Estado da Justiça, que utilizou a estrutura do Ministério da Justiça para mapear os votos do candidato que ele considerava aquele que deveria perder e colocou a estrutura do Estado para impedir o voto dos eleitores desde que ele queria que perdesse no dia das eleições. Veja a gravidade disso. Porque, Rafael, mapear voto para o segundo turno é uma coisa normal. Você está fazendo campanha, você evidentemente vai tentar buscar virar voto. Mas, assim, dentro da condução, da coordenação da campanha eleitoral, usar a máquina para maquiar voto já é um crime muito grave. E usar a máquina para impedir o voto do eleitor, imagine, meu amigo, que numa república o direito de cidadania mais importante que uma brasileira e um brasileiro tem para a expressão da sua democracia é o voto. Então, eu honestamente, eu tenho dificuldade até de dizer que crime é esse, porque é um crime contra a eleição, é um crime de usurpação das suas competências funcionais. Ele vai ter certamente uma dificuldade muito grande de se justificar diante dessas novas informações. Aí você me pergunta aí se ele vai falar, né? Eu não sei. Eu te confesso que eu não gosto muito dessa figura delação premiada, pela forma como ela vem sendo conduzida no Brasil. Mas, de repente, também é uma porta aí para ele dizer, olha, eu não estava sozinho não, viu? Porque desse jeito aí, meu amigo, ele vai comer uma responsabilidade que talvez não seja propriamente e unicamente dele, né? Afinal de contas, tinham beneficiado em toda essa estratégia suja
de impedir que os eleitores do Lula fossem votados. Tinha um beneficiado direto. Pois é, professor, e aí a gente chega no, no autor intelectual dessa história. Autor intelectual, estou sendo bondoso, né? Não sei se tem intelecto para tudo isso, mas de qualquer forma, o ex-presidente que deixou o poder, fugiu para os Estados Unidos e agora retornou, achando que ia voltar nos braços do povo e teve uma recepção medíocre. Ele continua muito enrolado também com o caso das joias, né? A investigação desses presentes que ele resolveu guardar em casa, entregou também agora pro piloto, né? O motorista dele, o Nelson Piquet. Como é que o senhor avalia a continuidade dessas investigações? O senhor acredita que ela pode trazer também novos elementos que possam complicar ainda mais a vida do Bolsonaro agora aqui no Brasil? É assim, Rafael. Ele, se era um presente, ele deveria ter apresentado aquilo como presente presidencial, a alfândega, sei lá, recolheria o que teria recolhido, não teria acontecido aquela confusão toda, né? Ele não teria tentado esconder as joias. Isso aí foi um fato que aconteceu e que não fomos nós que criamos. Isso apareceu porque a alfândega disse, olha, essas joias não passam, tem que pagar aqui a multa correspondente à importação. Aí aparece o Bolsonaro com, além daquelas joias que não caracterizam absolutamente nada da Arábia Saudita, se fosse pelo menos um camelo, era um cavalo, né? Aparece um relógio da Chopard, quer dizer, que de 350 mil reais. Meu amigo, aquilo ali é no mínimo um peculato, né? É quando você você se apropria do dinheiro público para alguma razão, né? Depois ele devolve. Mas primeiro ele diz que não sabia o que era o presente. Ora, você ganha um presente do príncipe da Arábia Saudita, você não vai ter a curiosidade de saber nem o que é, né? Aí já tem o outro ministro que disse que era para ele mesmo, né? Aí depois disse, e agora aparece o Nelson Piquet. Eu não estou mais entendendo nada, Rafael. Eu só sei que é uma história suja, é uma história que envolve aí muito mais do que essas joias aparentam, porque nós estamos falando aí de árabes que tinham interesse em compras de refinarias, né? Então, isso aí tem cara, tem cheiro, tem jeito de corrupção, tá braba, sabe? E precisa ser investigado. Eu não sei bem qual é a resposta que o ex-presidente do Brasil vai dar, mas eu acredito que ele consiga dar alguma resposta dentro da estratégia que ele tem levado adiante durante toda a sua vida, que é mentir, 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 sem responsabilidade nenhuma com a verdade e na cara dura mesmo, sem se preocupar das pessoas estarem achando que ele é um mentiroso. Isso que é o ex-presidente do Brasil, né? Nós já sabíamos disso. Vai aparecer muito mais, Rafael. Isso aí é só o começo. Pois é, e com relação ao futuro político de Bolsonaro, a gente está percebendo que o futuro do Bolsonaro com a justiça parece que vai ter muitos capítulos. Mas o futuro político dele, Bolsonaro, e também da Michelle, a sua companheira, sua esposa, que foi durante algum tempo uma aposta do Partido Liberal como uma liderança conservadora da ultradireita no país. Como é que o senhor está avaliando com o retorno do Bolsonaro e o ostracismo que ele continua recebendo aqui no país, dessa possibilidade da família Bolsonaro liderar algum movimento de extrema-direita no país? Eles podem querer, né? Mas pelo bem do Brasil, pelo bem da justiça, essas pessoas têm que ficar inelegíveis, né? A gente não pode brincar de coisa séria. Se houve crime eleitoral, se houve crime que gerou uma condenação de duplo grau, se houve a ficha suja, a lei tem que ser aplicada e essas pessoas não merecem ter o poder de ordenar despesas ou de decidir sobre políticas que mexam com o futuro da sociedade. O Bolsonaro ele tem muito a explicar. Nós citamos aqui duas situações, a do dia da eleição e essa história dessas joias. Mas ainda há uma Covid inteira
de responsabilidade para ser apurado, e ainda há um mandato inteiro de ameaça à democracia, ao funcionamento dos poderes, um certo terrorismo social que todo dia era alimentado nas redes com ameaças, com virulência contra a imprensa, com chamamento de armamento aos seus eleitores, né, incentivando sempre a brutalização nas ações. É um elemento nocivo que precisa, para o bem do Brasil, e se justiça for feita, ele vai ser impedido de se candidatar. E a Michelle faz parte desse grupo. A Michelle, eu não consigo ver a Michelle como a esposa do Bolsonaro, eu vejo a Michelle como um integrante dessa organização. É assim que ela tem se portado durante todo o mandato, é assim que ela se porta nas respostas, é assim que ela se coloca na história das joias. Não, olha, eu só fui a última a saber. Se era para mim, eu fui a última a saber, mas era para ela, entendeu? Assim, um outro ministro trazer um presente para a mulher do presidente, ela faz parte, né? Outras pessoas fazem parte, e é bom que haja apuração de tudo isso aí. É um grupo, né? Perfeito. Professor, para a gente terminar, eu queria uma avaliação sua também sobre o Congresso Nacional e aqueles que foram eleitos na esteira do bolsonarismo. E aí fazendo também um paralelo entre o que foi Anderson Torres à frente do Ministério da Justiça e o que significa hoje o Flávio Dino no comando da pasta. Quando ele foi ao Congresso Nacional conversar com os parlamentares, ele foi bombardeado por perguntas que são absolutamente bizarras de alguns integrantes dessa tropa de choque ainda bolsonarista que conseguiram uma cadeira no Congresso Nacional. O senhor acredita que essas pessoas elas vão também sucumbir, elas vão ficar, enfim, esquecidas no Congresso Nacional, ou elas ainda têm uma condição de mobilização, principalmente a partir dessas redes sociais, desse mundo paralelo que foi criado com a utilização de aplicativos, enfim, de WhatsApps, essas coisas, professor? Eu até procurei aqui, Rafael, quando você estava falando, se há algum nomezinho da física para a maior distância entre dois paralelos do universo. Mas não apareceu. Olha, meu amigo é grande, né? Você tira um sujeito que é capaz de se submeter, de colocar a sua vida em risco, utilizando a máquina do Estado ostensivamente para mapear votos, impedir o voto em nome de uma pessoa, né? E coloca um jurista de cabedal, que conhece o direito, que conhece as estruturas do Estado, que já governou 2 vezes o seu Estado, que já foi deputado federal, que já foi liderança da magistratura, que tem preparo político, intelectual, histórico, sociológico, para levar uma discussão num nível avançado. Então, assim, não há paralelos, né? Não há paralelos entre essas pessoas. É uma diferença gritante entre você ter um pau-mandado e alguém que, de fato, determine o rumo das coisas, né? Toda vida que chamarem o Flávio Dino para alguma comissão, foi do que for, ele for convocado, os parlamentares, entendam que estão chamando alguém que não se furtará do dever de ir e, quando for, de dizer aquilo que precisa ser dito da forma mais clara possível. Então, se a pergunta for uma pergunta responsável, uma pergunta de fato interessada em conhecer as ações do Ministério da Justiça, as estratégias que o governo do Brasil está tomando para a pauta correspondente, vai receber a sua resposta da forma mais elegante possível. Agora, se for com brincadeirinha, né, vai receber também, de lá para cá, a resposta no nível da brincadeira levantada. No caso, que este deputado aqui do Ceará, nós já conhecemos, né? Aquele que se elege à base disso, né? Desse tipo de molecagem, chegar a dizer que a pessoa responde a 200 processos, né? Do nada, né? Então, assim, sem responsabilidade nenhuma com quem está dizendo. Pois, agora vai entender que o Congresso Nacional é um espaço diferente. Eu só espero, viu, Rafael, que essas pessoas elas sejam de fato isoladas, porque o Brasil precisa minimamente pensar de forma séria a sua política. Que você seja de direita, que você seja de centro, né, e que sejamos de esquerda.
mas que quando a gente sente pensando que o país é formado de pessoas e que não há espaço para ocupar cargos públicos para ficar brincando de like na internet, cara. Isso aí é uma coisa séria. Não dá certo. Não, política não é humorismo. Política é algo sério. Né? E o humorismo também não é para ser esse tipo de humor sem graça, não. É para ser humor engraçado. E não isso. Né? Essas pessoas vão se dar muito mal, viu? Chamem qualquer outro ministro do Lula e façam o teste. Será do mesmo jeito. A gente está conversando com um advogado, professor de Direito da Universidade de Fortaleza, o professor Marcelo Shoa, que também integra a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, a ABJD, no Núcleo Ceará. Professor, para a gente terminar essa nossa conversa e voltando para o nosso assunto original, o senhor avalia que essas informações, essas notícias que apontam envolvimento do ex-ministro da Justiça Anderson Torres justificam a manutenção da prisão dele até hoje? Ou o senhor acha que ela já está estendida demais? Ou o Anderson Torres solto poderia interferir nas investigações que envolvem esse governo Bolsonaro? Olha, eu não sou da linha punitivista, não, mas justifica. Né? Infelizmente, não há como dizer que não se justifica, porque se ele estava sendo investigado por um atentado, né, ao processo eleitoral brasileiro, essa informação, né, é uma informação que adensa muito a denúncia. Né? Naquele momento ele tinha na verdade, ele estava sendo investigado pelo ato, né, de vandalismo, o ato terrorista do dia 8, pela omissão dele. Né? Então, agrega agora um adicional de que ele já veio participando de uma sistemática de apoio àquilo ali. Então, desde as eleições, passando pelo dia 12, isso é possível você presumir, né? Que o ministro da Justiça foi acompanhando, enquanto ministro da Justiça, sempre o reforço a essas pessoas que se colocaram contra a Justiça Eleitoral, ficaram contra o resultado das eleições, e no final termina ele já no Distrito Federal, mas se omitindo, né, deixando acontecer o que aconteceu, que foi o quebra-quebra dos três poderes e a tentativa de golpe. Eu acho que a situação do Anderson Torres é muito complicada, complicou bastante. Né? Eu não sei, se houvesse a possibilidade de falar, eu acho que seria muito importante, porque ele também não sei se ele merece levar essa responsabilidade toda para casa sozinho, né? Porque vai ser pesado. Né? E ele estava a mando de alguém. Ele era um ministro, depois um secretário de Estado, e ele estava agindo em benefício de uma pessoa, e nós sabemos quem era. Nós sabemos, Rafael. Tá certo. Quero agradecer a participação do professor Marcelo Shoa, advogado, professor da Universidade de Fortaleza, a Unifor, que também integra a ABJD Núcleo Ceará, aqui no Jornal Brasil Atual. Forte abraço, professor. Até uma próxima. Meu amigo, um super abraço para você, para o Silvio, para a Marilu, para a Nahama, para a Terlânia, para o Glauco. Já falei aqui um monte de gente, mas quem não tiver falado, sintam-se todos abraçados. Tudo de bom e viva o Jornal Brasil Atual. Muito obrigado. Um abraço para o senhor também. Conversamos com Marcelo Shoa, aqui no Jornal Brasil Atual. Estamos apresentando Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.